galerinha, eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstra de Matemática e hoje eu estou aqui para discutir duas coisas super importantes com vocês. A primeira é uma ferramenta muito usada na álgebra, tá pessoal? Que na verdade vai representar a multiplicação de duas expressões algébricas, de dois polinômios, tá bom? Esta ferramenta é chamada de propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva, pessoal, ela tem uma explicação, na verdade uma compreensão geométrica, que eu gostaria de discutir com vocês antes de explicar como é que ela funciona. E para isso, olha, vamos pensar nas seguintes figuras. Vamos pensar em um retângulo em que um dos seus pares de lados opostos, está dividido em duas partes. Desse modo assim, pessoal, ó, se eu dividir a sua área em duas regiões, de tal modo que elas têm as seguintes medidas, ó. Então, eu tenho uma altura 3, e esse pedaço todo aqui, ó, está dividido em dois pedacinhos. Um de medida x e o outro de medida 7. Bom, se eu tenho um pedacinho de medida x e o outro de medida 7, eu tenho um lado, a base do meu retângulo, mede x mais 7. Tudo bem? Agora, o que acontece, pessoal? Quando eu faço essa linha, eu dividi a área desse retângulo em duas áreas menores. A área desse retângulo menor e a área desse outro retângulo menor. O que eu posso afirmar então, pessoal? Posso afirmar que se eu calcular a área total, que calcula como base vezes altura, na verdade, base vezes altura, mas a multiplicação ela é comutativa, então a ordem dos fatores não altera o viaduto, quer dizer, a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz, tá? Essa multiplicação, pessoal, então, tem que ser igual à soma dessas duas áreas. Agora, olha o que acontece. Essa primeira área, ela é o produto de 3 por x. Essa primeira área aqui, ó. E essa segunda área aqui, ó, essa segunda área é o produto de 7 por essa medida. Mas essa medida é igual à medida do lado oposto a ela. Bom, então eu também tenho 3 vezes 7, que é 21. Essa medida aqui, pessoal, ó, é 21. Ou seja, galerinha, o que nós podemos afirmar? Que essa área total, ela é 3x mais 21. Onde 21 é a área desse retângulo e 3x é a área desse daqui. Isso significa, pessoal, que quando eu tenho um produto de um número por uma soma, eu posso fazer o quê? Eu posso distribuir a multiplicação deste número para cada termo da soma. E como é que essa multiplicação vai ficar, pessoal? Como é que essa multiplicação fica? Olha, ela fica 3 vezes x, 3x. O sinal que está aqui, eu coloco aqui mais. E 3 vezes 7, 21. Agora fala, professor, e se essa multiplicação acontece, olha só, e se essa multiplicação acontece de uma soma para outra soma, né? A multiplicação da soma pela soma. O que eu faço, pessoal? O que eu faço quando eu estou multiplicando duas expressões que têm pelo menos dois termos? Bom, a gente pode imaginar aqui também uma outra figura, só que ao invés de dividir apenas um lado em duas partes, eu vou dividir os dois lados em duas partes. Ó, esse dividido em duas partes, esse dividido em duas partes. E aí eu vou ter o quê? Vou ter, ó, x e y, então aqui a primeira parte x e y, a segunda a e b. O que nós já vimos, pessoal, do exemplo anterior?
que a área total é a soma da área das partes. Então, olha só, a área total é a soma da área dessas 4 partes. Área total, como é que fica a área total, pessoal? Base vezes a altura. Bom, vou por aqui. X mais Y vezes A mais B. Essa é a área total. Agora, olha só. Qual que é a área de cada pedacinho, galerinha? Qual que é a área de cada pedacinho? Essa área é A vezes X. Essa área é B vezes X. Essa área é A vezes Y. E esta área é B vezes Y. Se essa área aqui, pessoal, a área total é a soma das áreas de cada pedacinho, olha que fácil que fica. Desculpa, AX mais BX, esse mais esse, mais esse mais esse, mais AY mais BY. E você fala, professor, mas e aí, como é que fica transformar essa expressão nessa expressão? Fica assim, gente, ó, é AX mais BX. AX mais BX é a distributiva do X, ó. A vezes X, B vezes X. E a Y mais BY, a Y e BY é a distributiva do Y pro A e pro B, ó. AY, BY. E aí, cada uma dessas multiplicações geram esses termos aqui, ó. Ou seja, galerinha, se nós vamos fazer uma multiplicação de uma soma por uma soma, ou de uma soma por uma subtração, ela fica desse jeito. A vezes X, AX, B vezes X, fica BX mais. Mais o que, pessoal? Mais o que agora? A vezes Y. Ó, vamos fazer aqui para manter um padrãozinho, para a gente depois ficar feliz. Vou fazer A vezes Y, B vezes Y. E aí fica AY mais BY. Beleza distributiva, então, pessoal? Agora, olha só. Vamos dar nome para cada um dos termos dessa equaçãozinha que apareceu, dessas igualdades. O primeiro termo dessa expressão, a minha expressão original, ela não está na forma de um produto. Então eu vou chamar essa expressão, pessoal, de forma fatorada. E essa daqui, Lucas? Também, forma fatorada. Agora, e a outra expressão, galerinha? Tudo isso daqui. Essa expressão nós vamos dizer que é o desenvolvimento da forma fatorada. Belezinha? Então vamos recapitular rapidinho o que nós vimos. A interpretação geométrica de uma propriedade muito importante para a álgebra, chamada de propriedade distributiva, que trata da multiplicação, que pode ser de um termo, de um monômio ou de um número, por uma expressão aí que tem mais de 2 termos, ou 2 ou mais termos, multiplica esse número de fora pelos númerozinhos de dentro, e se tiver uma soma por uma soma, uma subtração por uma soma, eu distribuo cada termo de um dos parênteses para cada um dos termos do outro parênteses, tá bom? Repara que se eu fizesse a distributiva ao contrário, daria a mesma coisa, tá, pessoal? Então, finalizando, a forma da multiplicação é chamada de forma fatorada, e quando eu aplico a distributiva, quando eu aplico essa propriedade, eu tenho o desenvolvimento dessa expressão. Tudo bem? Agora, olha só. Vem aqui para o outro lado. Vocês perceberam que eu começo com a forma fatorada e trabalho com o desenvolvimento, e encontro o desenvolvimento? Agora, existe um processo que é o processo inverso, pessoal, chamado de fatoração. E para esses 2 tipos de distributiva, nós vamos trabalhar 2 tipos de fatoração diferentes. Que tipos são esses?
Olha só, observa, pessoal, eu vou começar com a mesma expressão resultante dessa multiplicação. Vou começar com o desenvolvimento dela. Já tenho a forma desenvolvida, quero encontrar a forma fatorada. Então, fatorar significa encontrar um produto. Olha que facinho, pessoal. Se você prestar atenção, o processo de distribuir gera para nós aqui dois termos. E esses termos têm um divisor comum a eles, que no caso é quem? É o 3. Este divisor comum aos termos, no caso, espera um pouquinho, o que é um divisor comum? Um divisor comum é uma expressão que divida o 3x e o 21 simultaneamente. Queridos, se nós queremos encontrar o divisor comum aos dois, bom, nesse daqui é só olhar para a nossa distributiva. O divisor comum é o 3. Esse divisor comum, pessoal, pode ser interpretado da seguinte forma. 3x é 3 vezes x. 21 é 3 vezes 7. Quem é o divisor comum? É o 3. Nós vamos dar um nome diferente para esse divisor comum. Esse divisor comum, pessoal, ele não é também um fator comum às somas, ou perdão, aos termos da soma, ou seja, das multiplicações, ele também não é o que aparece ao mesmo tempo em ambas. Então, esse número, pessoal, nós vamos chamar de fator comum. Então, o primeiro caso da fatoração, nós chamamos de fator comum. E nós fazemos o que com ele? Colocamos em evidência. O fator comum dessa expressão é o 3, tá? Porque ele é o fator comum às multiplicações. Agora, queridos, vamos lá. O que significa colocar em evidência? Significa que eu preciso transformar em uma multiplicação. E se ele é um fator comum, significa que ele está multiplicando todo mundo. E como é que eu descubro o todo mundo que ele está multiplicando? Bom, eu posso fazer um processo formal, que é o seguinte. Eu tenho essa expressão. Se eu estou multiplicando-a por 3, eu preciso fazer o processo inverso para manter a minha expressão inicial. Se eu estou multiplicando ela inteirinha por 3, ó, vamos pensar assim. Eu tenho 3x mais 21. Só que eu quero multiplicar essa expressão por 3, pelo fator comum. Mas aí eu estou alterando ela. Para que isso não se altere, pessoal, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3. Bom, vou dividir por 3. Vou dividir pelo mesmo número que eu coloquei em evidência. Se eu fizer esse processo, eu estou fazendo operações inversas que se anulam. Mas olha só, dividindo 3 por 3 dá x, 21 por 3 dá 7. E reparem, pessoal, que eu vou encontrar a minha forma fatorada. Como é que ficou a minha forma fatorada? 3 que multiplica x mais 7. E aí você vai falar assim para mim, professor, precisa fazer tudo isso? Bom, vamos ver na parte de baixo que a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida. Essa segunda expressão, pessoal, é exatamente o desenvolvimento da minha segunda distributiva. E aí nós vamos perguntar o seguinte, essa expressão tem um fator comum a todos os termos? A todos os termos não. Mas olha só, se eu fizer grupinhos, pessoal, eu consigo encontrar fatores comuns a cada grupinho. Então, este segundo caso de fatoração é chamado de agrupamento. E aí nós vamos fazer igual aquele processo que é muito importante na matemática. Fazer as coisas por partes. Particionar o processo, tá, galerinha? Então, ó, para o agrupamento, a gente agrupa. Nós agrupamos e fatoramos por partes, ok? Fatoramos por partes. Olha a primeira parte. A primeira parte tem um fator comum, que é o A. A segunda parte também tem um fator comum, diferente da primeira, que é o B. Como é que eu fatoro esses dois termos?
Da mesma forma que eu fatorei esse. Encontre o fator comum. Quem é que repete em ambos os termos, pessoal, nos dois termos? É o A. Então, ó, o A vem em evidência e multiplica. Bom, além de fazer esse processo de multiplicar a expressão e dividir cada termo pelo fator comum, eu posso pensar o seguinte: eu tenho o AX e o A já está lá fora. O que é que está faltando para dar AX? Está faltando o X. O que estiver faltando eu ponho dentro do parênteses. Então está faltando o X nesse primeiro termo. Tem um sinalzinho de mais, eu vou pôr aqui dentro. E aí eu tenho o A, que já está aqui fora. Está faltando o Y, que vai lá dentro. Mas a outra parte, o outro grupinho, eu tenho quem como fator comum, pessoal? Olha só, é o B que é o fator comum. Se o B é o fator comum, eu coloco ele em evidência. E estando B em evidência, como é que fica? B que multiplica o que está faltando para completar esta parte. Se já tem o B, falta o X. Tem um sinalzinho de mais. Tem o B lá fora, falta o Y. Lucas, está fatorada a minha expressão? Não. Repara, queridos, na forma fatorada a multiplicação fica fora dos parênteses. E ainda tem uma soma fora dos parênteses. Só que se você prestar atenção, o parênteses de cada um desses termos é igualzinho. Então ele é um novo fator comum. O que eu faço? Copio apenas um deles e vou procurar o que está faltando nas outras expressões. Olha lá, eu já pus o x mais y. O que está faltando desse termo, galerinha? Está faltando o A. E desse aqui, ó, eu coloquei o x mais y aqui em evidência. Está faltando o B. Se nós formos falar isso de uma forma mais simples, nessa segunda etapa, nesse segundo passo, fazemos o quê, queridos? Colocamos um parênteses para a expressão que já está dentro do parênteses. E formamos um novo parênteses com as expressões que já estão fora do parênteses da linha anterior. Tá bom? Então, ó, um parênteses para o x mais y e um parênteses para o a mais b. Belezinha, galerinha? Muito importante praticar essas propriedades. A distributiva e os dois métodos de fatoração. O fator comum e o agrupamento. Fica aí uma dica monstra. Sempre faça uma pergunta. Tem um fator comum a expressão toda? Se a resposta for sim, você coloca ele em evidência. Se a resposta for não, você vai procurar fatores comuns a cada um dos grupinhos. Tente dividir em grupinhos e tente encontrar fator comum a cada um desses grupinhos. Só lembrando, os grupinhos precisam ter a mesma quantidade de termos. Divida então a expressão em grupinhos com a mesma quantidade de termos. Lucas, e se não houver fator comum aos grupinhos? Se não houver fator comum aos grupinhos, nós precisamos estudar outros métodos de fatoração. Mas esses ficam para um próximo vídeo, galerinha. Muito obrigado e lembrem-se, bebam água e hidratem-se sempre, tá? Sempre importante se hidratar. Lembrem-se, vá e conquiste o seu mundo. Muito obrigado.